Esse vídeo foi feito para apresentar o projeto de visão computacional e de aprendizado de máquina. O projeto é uma detecção de direção do olhar através da webcam de um notebook, por exemplo, com o intuito de que o mouse se movimente na direção em que o olho está apontando, né? E esse projeto foi pensado para ajudar pacientes que apresentam esclerose lateral amiotrófica, né? Que é uma doença degenerativa em que o paciente vai perdendo os movimentos do músculo. E um dos últimos músculos a serem afetados por essa doença é o músculo da movimentação dos olhos, né? Então, desde o início da doença até em estágios muito avançados, o usuário pode utilizar esse projeto, né, o programa que vai ser desenvolvido por esse projeto, para poder mover o mouse na tela do computador e poder assim se comunicar com o mundo, né? Pode utilizar um teclado virtual para se comunicar, para utilizar sintetização de voz para se comunicar também, né? Então é isso. Vamos falar da base de dados, como é que ela foi obtida, né? A base de dados foi obtida por mim mesmo, né? O que é que foi feito? Foi feito esse programa aqui em C, utilizando o OpenCV. Por que foi escolhido C? Porque o programa que está sendo desenvolvido lá no LAIS, para pacientes com essa doença, que apresenta vários contextos, ele vai poder controlar televisão, ele vai poder controlar, ligar e desligar ventilador, ligar e desligar luzes da casa, ele vai poder se comunicar através de um teclado alternativo. Então, esse programa que já está sendo em desenvolvimento, inclusive eu sou um dos desenvolvedores, eu estou fazendo a parte do teclado virtual, ele já utiliza uma quantidade considerável de recurso computacional e por isso o C foi escolhido aqui para que seja mais eficiente computacionalmente, né, falando. E que se fosse feito em Python, por exemplo, seria menos eficiente do que feito em C. Mas enfim, a ideia aqui é que esse algoritmo ele foi feito para detectar os olhos, né? Ele detecta os olhos e essas imagens são gravadas no disco, né? Como assim? Para fazer o conjunto de treinamento e testes, eu fiz esse programa onde ele pede para olhar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e ele vai armazenando 60 figuras de cada direção dessa, né? Então o programa ele vai transformar a imagem captada pelo webcam em tons de cinza, depois vai gravar 60 imagens para cada direção, cima, baixo, esquerda e direita. Dessa forma, as imagens já estão anotadas, né? Elas já estão classificadas, já estão com um label para ser utilizada lá na parte de treinamento, na parte de aprendizado de máquina, né? Então aqui a gente utilizou, quer dizer, eu utilizei aqui, eu fiz uma função para detectar e retornar os olhos, né? Ele detecta primeiro a face, utilizando um algoritmo denominado Hair-like Feature, né? Esse algoritmo ele é utilizado para detecção de coisas, né? de features de uma imagem e é muito usado na detecção de rostos, né? De faces. Foi um dos primeiros a serem utilizados para isso. E ele é muito eficiente ainda, né? Pelo que eu li. Então eu estou usando esse algoritmo e ele detecta primeiramente a face, depois detecta os olhos. Esses olhos, essa imagem é um quadrado, né? Eu retorno um quadrado com esses olhos. E aqui é um retângulo, né? E esse retângulo pode variar de tamanho. Então eu transformo, redimensiono esse triângulo que foi detectado com os olhos para o tamanho de 60 por 60, para que todas as imagens
tenham a mesma dimensão, porque isso também vai facilitar lá na questão do aprendizado de máquina. Então é isso. Aí no final, a gente vai ter, deixa eu abrir aqui vou ter que descompactar isso. Ok, certo. Então no final, nós teremos os dados separados, validação e treinamento e validação, né, onde já estão anotados aqui todas as imagens capturadas olhando para baixo. Você pode ver aqui, essa aqui está dentro da classe, está classificado como olhando para baixo, mas não deveria estar, né? O algoritmo foi treinado assim e a gente vai ver lá na frente qual foi a acurácia dele. Aqui são todos olhando para cima, aqui olhando para a direita e olhando para a esquerda, né? Então são 60 imagens de cada direção, quer dizer, 50 imagens para treinamento e para validação são 10 imagens, certo? Então foi assim que foram capturadas as imagens. E depois foi utilizado um script feito em Python. Eu vou abrir aqui. Então a gente utilizou uma support vector machine para treinar, né, como treinamento, né, como modelo. Por que a gente escolheu Support Vector Machine, né? Por que foi escolhido Support Vector Machine? Porque nós temos apenas 4 classes, né? No caso são as 4 direções, cima, baixo, esquerda e direita. E no futuro teremos mais 4 direções no máximo, né? Que seriam as 4 diagonais, né? Então são poucas classes para serem categorizadas, né? Para serem classificadas. E o Support Vector Machine trabalha muito bem com poucas classes, assim, né? E o tipo de aprendizado foi supervisionado, né, como eu falei anteriormente. Cada figura já tem o seu label, já tem, né, a sua categoria para treinar o modelo. Então, foi um script bem simples, né, utilizando o scikit-learn, onde a gente treinou, né, um classificador. O resultado do treinamento deu uma acurácia de 87,5%, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente considerar que a câmera, a webcam, captura 60 quadros por segundo, o mouse vai se mover numa direção errada a cada 0,18 segundos, aproximadamente, né? Então, a grande maioria do tempo, o mouse vai estar se movendo na direção correta. O problema é que no uso prolongado isso pode ser irritante, né? Ainda mais para um usuário que já tem tantas dificuldades assim. Então é altamente recomendado aumentar essa acurácia, né? E o que é que a gente pensa para o futuro, né? O que é que eu penso para o futuro? O que está acontecendo aqui até agora é que eu tenho um programa feito em C++ para fazer a captura das imagens para treinamento e um script em Python para fazer o aprendizado, né? Para fazer a calibração desse modelo. A ideia é que o mesmo programa já consiga fazer a captura da imagem e o treinamento e fazer com que esse modelo persista para poder ser utilizado em outros programas, né? Isso é um passo futuro. E o passo futuro mais importante seria fazer com que o programa, né, fazer realmente o programa que utilize desse modelo treinado para detectar a direção do olhar do paciente para poder movimentar o mouse. Então esse é o objetivo final que vai ser desenvolvido sim
depois das disciplinas, né? Então foi uma excelente oportunidade essas duas disciplinas para que pudesse colocar isso e vai ser utilizado numa aplicação verdadeira, né? No mundo real. Então é isso. Valeu.